Bom dia, queridos que nos acompanham toda sexta-feira aqui pelo Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja contigo nesse dia. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse tempo. Senhor amado, te louvamos e te agradecemos pela noite de descanso. Te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Te agradecemos, ó Senhor, por esta palavra e queremos meditá-la. Ó Deus, ser alimentados por ela e assim fortalecidos e preparados para este dia. Abençoa-nos, ó Pai, durante este dia e nos ajuda, ó Pai, nos fortaleça na caminhada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Isaías ainda. Isaías tem muito a falar sobre não temas e capítulo 40, verso de número 9. Isaías 40, verso 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Nós vemos aqui esta palavra de Isaías de consolação e de fortalecimento para Israel. E precisamente para Judá. Isaías está aqui trazendo uma mensagem e como um profeta que viu ali futuramente o povo voltando do cativeiro da Babilônia. No capítulo 39, ele já havia dito para o rei Ezequias, que haveria um tempo em que eles seriam levados. E assim, naquele momento, então, eles seriam tristemente passariam por um tempo de cativeiro. É como se Isaías tivesse sido levado para um tempo muito distante da sua época, e ali então, no capítulo 40 agora, ele está profetizando esse retorno do cativeiro. O capítulo 40, dos capítulos 40 a 66, nós temos essa divisão do livro que nos traz esta consolação ao povo. E são palavras maravilhosas. Isaías fala muito sobre esse renovar das forças, esse fortalecimento, essa consolação. E aqui na primeira parte desse texto, que vai do capítulo 40 ao capítulo 48, ele vai falar mais precisamente sobre Deus. Do capítulo 49 ao 57, ele fala sobre o Filho, sobre o Cristo, o Messias que viria. E do capítulo 58 a 66, o Espírito agindo. Então, a Trindade aqui presente nas palavras de Isaías, nesses capítulos finais do seu livro, de 40 a 66. E nós temos aqui esta primeira, ele começando já esta primeira profecia, trazendo palavras de consolação ou voz de consolação. 4 vozes nós vemos aqui neste capítulo 40. Primeiro, os versículos 1 e 2, esta voz de perdão, aonde ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, é como se o cativeiro tivesse passado. É claro que no tempo de Isaías o cativeiro nem aconteceu. Isaías profetizou esse acontecimento muito antes dele acontecer, quase 200 anos, 100 e poucos anos antes de acontecer. E aqui ele está falando como se o cativeiro já houvesse acabado. E aqui ele está dizendo: olha,
tem a voz, fala ao coração do povo que os seus pecados foram perdoados. Chegou o tempo, o castigo foi suficiente, a disciplina foi suficiente e agora vocês retornarão. No versículo de 3 a 5 nós vemos aí a voz da providência, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Lembra muito João Batista, né? Preparai o caminho do Senhor. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é torturoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Tudo aquilo que era torto vai se endireitar. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Esta voz da providência de que Deus está preparando o caminho, que Deus está ajeitando tudo para a vinda do Messias. Aqui Isaías está profetizando, dizendo: vai chegar esse tempo em que vocês vão preparar a vinda daquele que será o libertador, o salvador. Dos versículos de 6 a 8 nós vemos aí a voz de promessa, onde ele diz, uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Nós não permanecemos, e assim como o povo também se seca, então o que eles deveriam clamar? Esta palavra que Deus permanece, a palavra de Deus permanece eternamente, aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, né? Que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E aqui nós vemos este clamor, esta terceira voz, a voz de perdão, voz de providência, agora uma voz de promessa de que tudo há de ser transformado. Então, na quarta parte, agora até o versículo de número 11, de 9 a 11, nós vemos aí esta voz de paz. Ele diz, como nós já lemos aqui no versículo 9: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. A figura do pastor aqui encerra essa primeira parte do capítulo 40, né, com essa palavra de alegria, de consolo, de regozijo, de conforto ao nosso coração, que Deus é o nosso pastor e Ele cuida de nós, e assim como cuidou do povo ali na volta do cativeiro da Babilônia. É Deus que estava, através de Isaías, trazendo essa palavra ao povo, que eles pecaram, eles erraram, eles seriam levados para o cativeiro, mas agora no capítulo 40 ele está dizendo: vocês vão voltar, né? E Deus é que vai tirar vocês de lá. Ele vai providenciar todas as coisas, Ele vai preparar o caminho, Ele vai conduzir todas as coisas, mas que Ele está chamando também o seu povo a anunciar esta boa notícia. E é nesse sentido que o versículo 9, então, está trazendo ao povo. Fala para todo mundo que Deus está vindo e que esta boa notícia chegará a todos. Ele começa o versículo 9, que é o versículo do não temas, dizendo: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz
fortemente. Esta primeira parte aqui está nos conclamando, assim como o povo foi chamado a anunciar, né, esta boa notícia. Para eles, qual era a boa notícia? Era o retorno do cativeiro. É que, apesar dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles voltariam. E esta era a boa notícia que deveria ser proclamada. Quando ele diz aí, ó Sião, e também diz, sobe ao monte alto e ergue a tua voz, estas três expressões aqui é para sempre nos lembrar de que nós não precisamos ter medo e podemos proclamar a boa notícia. E as boas novas no Novo Testamento é evangelho, né, no grego. Nós temos aqui esta boa notícia de que o Salvador vem. E assim como João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor, nós também somos como João Batista e como Isaías está declarando aqui no versículo de número 3. Nós somos aqueles que preparam a vinda do Senhor também. Nós somos aqueles que proclamam em alta voz. E quando nós vemos esta expressão, sobe a um monte alto e ergue a tua voz, não tenha medo. Fale, né, da boa notícia, proclame, ele está vindo. O Deus, nosso Deus está vindo. E nós não podemos ter medo, pelo contrário, não podemos ficar escondidos, mas ao contrário, devemos proclamar em alto e bom tom, em alto e bom som, para todos saberem que Ele está vindo, de que o Senhor está chegando. E por isso que nós proclamamos, seja aqui no Instagram, nas redes sociais, né, nas praças, pregando o Evangelho na igreja e com as portas abertas para que todos possam entrar, para que todos possam ouvir de que o Senhor vem. E esta é a boa notícia, de que Ele está vindo. Nós não podemos ser agentes secretos, não podemos ficar escondidos, mas devemos proclamar nos montes e com a voz fortemente, erguer a voz fortemente e declarar: nosso Deus está chegando, nosso Deus está vindo. Em uma das pregações de Heber Campos, ele diz que nós estamos no tempo do cativeiro, o povo de Deus está nesse tempo, assim como a gente vê no livro de Apocalipse. E nós ainda estamos no deserto como o povo estava ali depois da saída do Egito. Nós estamos no cativeiro também. Esse mundo é o nosso cativeiro, essa era, esse tempo é o nosso cativeiro, mas isso não pode nos impedir de continuar proclamando e de dizer a todos de que o nosso Deus virá nos salvar. Ele virá nos tirar deste lugar e Ele nos levará para a terra prometida. Assim como o povo também voltou para a terra prometida, assim também voltaremos e para o nosso lar. Jesus mesmo disse em João 14 que estava preparando moradas, né? Ele iria preparar um lugar, mas retornaria para nos levar com Ele para este lugar. Então, proclame essa boa notícia. Ele virá e Ele virá nos salvar, virá salvar o seu povo, e nós precisamos proclamar. Ele diz aí ainda no versículo 9: levanta a sua voz, né? Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Ele está chegando, eis aí o vosso Deus. É como se ele já avistasse o Senhor vindo. E aqui ele diz: levanta e não temas. Nesse sentido, ao pensar sobre esta questão do não temas aqui na pregação do Evangelho, que é o ponto aqui de Isaías, eu quero pedir para você refletir,
nessa manhã, quando há oportunidades de você falar do Evangelho a alguém, você sente receio de abrir a voz e falar? Você fala abertamente, você proclama sem receio nenhum? Ou ainda há algumas questões que te incomodam ao falar do Evangelho? Você fica pensando, será que ele vai receber a minha palavra? Será que ele vai fazer alguma pergunta difícil? Será que ele vai entender bem o que eu quero dizer? Será que ele vai ficar revoltado comigo? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são intolerantes. E qualquer questão que nós possamos, diante de uma conversa, num estabelecimento comercial, ou mesmo na rua, ou num ponto de ônibus, ou qualquer lugar que nós estejamos, e que há uma oportunidade ali de pregar o Evangelho, de anunciar as boas notícias de salvação, de consolação, como o versículo 1 diz, e nós então ficamos calados porque ficamos sempre fazendo algumas conjecturas, pensando em algumas possibilidades que talvez nos incomodariam ou que nos trariam alguma vergonha por não saber responder. Quais são as situações ou os seus receios ao abrir a boca para pregar o Evangelho? Qual é o que te incomoda de pregar o Evangelho? Pense a respeito disso, pois a palavra de Deus aqui está dizendo: levanta a tua voz, não temas. Então o que você está temendo ao ficar calado? Por que você fica calado? E você tem que fazer essa reflexão, porque nós fomos chamados a proclamar. Jesus disse aos discípulos em Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando, né? Então, para ensinar você vai ter que abrir a sua boca. Para fazer um discípulo, você vai ter que se dispor e abrir seus lábios para ensinar, para proclamar. Assim como Paulo fez em muitos lugares, levando o Evangelho do Senhor. E assim como Jesus em Marcos capítulo 1 nos ensina, para isso é que eu vim, eu preciso pregar, porque foi para isso que eu vim. E independente dos fariseus, independente daqueles que queriam pegar Jesus e matá-lo, como nós vamos ver no Evangelho de Marcos, em algumas situações difíceis Jesus passou, mas isso não o impediu. E ele nunca parou de continuar fazendo a obra do Senhor. Foi para isso que ele veio, pregar o Evangelho. Levanta a tua voz, não tenha medo, não temas. Então, se hoje muitos ficam calados, o que está fazendo pessoas ficarem caladas? O que crentes e cristãos estão calados, que não pregam o Evangelho, que não falam do Senhor? Por que isso está acontecendo? Esta palavra do verso 9 do capítulo 40 de Isaías é para nos desafiar também. Mas ele diz: não temas, e dize às cidades de Judá. Como nós não sabemos quem são os salvos e Deus não nos revelou quem são, nós somos chamados a pregar a todos, a todo mundo. E assim, dentre todos que ouvirão, aqueles que são do Senhor virão até Ele, como Ele mesmo assim revela. Aqueles que são meus, como Jesus ora em João 17, aqueles que o Pai me deu, esses virão a mim. Então, nós precisamos pregar e falar a todas as cidades, a todas as pessoas, independente de raça, credo, independente de gênero, idade, independente de classe social, nós precisamos proclamar a todos. E assim, então, dizer: eis aí está o vosso Deus.
Falar o nome de Deus ou dizer sobre Deus hoje tem sido também algo complicado, pois muitos não entendem Deus, fazem uma figura de Deus, né, de um Cristo, uma caricatura de Cristo, ou idealizam um Cristo diferente das Escrituras. E nós precisamos exatamente, mais uma vez, levantar a voz e fortemente proclamar esta mensagem, essa boa notícia, este evangelho que é único, como Paulo em Gálatas capítulo 1 vai dizer a partir do verso 6, de que este evangelho ele é um só, ele é único, ele é exclusivo, não há outros evangelhos, e outro tipo de evangelho é um evangelho falso, e Paulo vai dizer que é anátema aquele que prega um falso evangelho. E mesmo que venha um anjo, e Paulo coloca até ele mesmo e diz, ou nós pregando outra coisa diferente disso, seja anátema, seja maldito. Então, meu querido, qual é o Deus que nós temos também pregado? Não é só abrir a voz e declarar, não é só não ter medo, né, de falar, mas também o que estamos falando nesta boa notícia. E esta boa notícia tem que ser a notícia verdadeira, a boa notícia de que Jesus está vindo. Eis aí o vosso Deus, Ele está vindo, Ele está chegando. Os sinais estão sendo mostrados, evidenciados, e nós, seu povo, somos chamados a preparar este caminho, como o versículo 3 diz, e proclamar este evangelho, esta boa notícia de que Ele está aí. E qual é esta boa notícia? É de que Ele está vindo dominar, de que Ele está trazendo o seu galardão, de que Ele está trazendo a sua recompensa, de que Ele apacentará o seu povo, de que Ele cuidará de nós como um rebanho, que Ele levará nos seus braços aqueles que estão feridos, que Ele cuidará e Ele guiará as nossas vidas. Esta é a mensagem de salvação. Esta é a mensagem de cuidado, esta é a mensagem da proteção do Senhor, esta é a mensagem de um Deus que cuida daqueles que são seus. Então, não temas, é uma mensagem boa, é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem que você não precisa ter medo de falar. E por que as pessoas hoje, muitos cristãos, ficam calados quando deveriam falar? Nós precisamos entender que fomos chamados para proclamar esta boa notícia. É uma boa notícia para todos aqueles que esperam consolação. Ah, meu querido, como o capítulo 40 de Isaías é gracioso para nós. Aliás, todo o encerramento do livro de Isaías, do capítulo 40 em diante, é algo maravilhoso e fortalecedor para a nossa fé. Por isso eu te convido e estimulo você a ler Isaías e observar o quanto Deus tem consolado o coração ao ver nas palavras do profeta esse não temas. Que graça o Senhor tem nos derramado, tem nos trazido através da sua mensagem, através da sua palavra, através das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida e que a sua voz proclame a todo aquele que está deprimido, que está triste, esse consolo, esta palavra de boa notícia para aqueles que também são, além de consolados, é o consolo que vai fazê-los proclamar. É o consolo do Senhor, fala ao coração, como o versículo 2 diz. E nesse preparar do caminho do Senhor, para que Ele venha, você seja o João Batista que está anunciando. Ele vem para levar, Ele não vem mais para salvar, Ele já veio para salvar há 2000 anos atrás, mas Ele vem para julgar. Mas ao seu povo Ele vem salvar. Por isso Ele diz a cidade de Judá. Ele não diz a todas as nações, mas quem estava no cativeiro era o povo judeu que estava ali na Babilônia.
e Ele está dizendo: eu estou vindo, e eu estou vindo resgatar vocês, para tirar vocês. Ao longo de todo o texto aqui do capítulo 40 em diante, ele vai dizer também como ele fará, enviando Ciro, que vai levar o povo de volta. Ele vai dizer sobre Ciro, meu servo, e isso se cumpre ali no final de 2 Crônicas, no livro de Esdras. Nós vemos Deus trazendo de volta o seu povo, e esta palavra: eis aí o teu Deus, e Deus salvando e libertando o povo do cativeiro, levando-os de volta para Jerusalém, levando-os de volta para a terra de Canaã. Se Deus fez isso no passado, se Deus, através de Isaías, trouxe uma profecia há muitos anos antes de se cumprir, e ela se cumpriu, então hoje nós também podemos crer que o mesmo Deus fará novamente. Ele vai cumprir, ele virá novamente, e ele vai levar o seu povo consigo. Ele vai nos auxiliar, e como um pastor, ele vai nos apacentar como um só rebanho, como em João 10 diz: e assim como um só rebanho, ele vai levar nos seus braços, ele vai recolher, ele vai cuidar no seu peito, ele vai guiar mansamente aqueles que são ainda pequenos, que precisam desse cuidado do Senhor. Deus está vindo, e nós somos chamados, conclamados a anunciar essa boa notícia de que Ele vem, e que todos que ouvem essa notícia deverão estar preparados para esse dia. Que Deus te abençoe. Ouça esta mensagem de consolo, seja fortalecido por esta palavra, e levante a sua voz para proclamar esta mensagem. Deixa Deus te usar. Talvez hoje, neste dia, você lembre de alguém que precise ouvir esta mensagem de que Deus está vindo, que o pastor está vindo cuidar. Eis aí o nosso Deus, eis aí o vosso Deus, Ele está vindo. E você deve abrir os seus lábios, levantar a sua voz fortemente e declarar isso. Não esconda a sua fé, mas anuncie ao Senhor que Ele vem. Senhor amado, usa a nossa voz nesse dia. Usa a nossa voz, ó Deus, de maneira forte e alta, ó Deus, e assim possamos anunciar a todos, ó Pai, preparar o caminho do Senhor e ser o instrumento do Senhor, os arautos do Senhor, que anunciarão esta boa notícia, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia de que o Senhor salva, a boa notícia de que o Senhor consola, a boa notícia de que o Senhor levanta o abatido, e o Senhor perdoa os pecados, e o Senhor salva aqueles que estão condenados. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos use de maneira poderosa, para que por meio, este é o meio pelo qual o Senhor mesmo determinou que pela pregação do Evangelho a fé viesse aos corações. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, como Paulo nos ensina em Romanos 10. Por isso, ó Deus, então, que a nossa voz não fique calada, e nesse não temas de hoje, possamos, ó Deus, refletir sobre o que faz eu ficar calado. Senhor, que o Teu Espírito seja mais forte, e que assim a nossa voz não se cale, ó Deus, diante dessa mensagem tão graciosa, uma mensagem de boa notícia, uma mensagem de consolação, uma mensagem de perdão, de providência, de promessa. Ó Senhor, abre os nossos lábios e nos ajude, ó Deus, a falar de Ti. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, e que nas oportunidades que vão surgir hoje, você seja o arauto do Senhor. Anuncie as boas novas, sobe a um alto monte, tu que anuncia as boas novas de Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta,
não temas, dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Que Deus te abençoe.